Uma das modas aí, hereges, que tem acontecido aí é sobre essa questão de Jesus ter amaldiçoado a figueira, né? Tem aí uns que chamando Cristo de anticristo, porque essa história não está em Lucas. Eles dizem que somente Lucas é o verdadeiro. Então a gente tem que rasgar as cartas de Paulo, porque só Lucas. É muita heresia, né? É claro que todos são inspirados por Deus. Mas por que então a gente vê Jesus a maldição de figueira? Bom, eu vou ler aqui. Eu precisava falar mesmo, mas eu vou ler aqui também, já que já está aqui. Existe uma história sobre Jesus nos evangelhos, é o relato em que ele amaldiçoou uma figueira. Encontra-se em Marcos 11 e em Mateus 21. O iniciante ocorreu quando Jesus se dirige a Jerusalém para a sua última Páscoa. No entanto, estava relacionado de forma diferente nos dois evangelhos. Marcos 1:11 apresenta Jesus primeiro a maldição da figueira. Marcos 11, versículo 12 ao versículo 14. Depois limpando o templo. Está no capítulo 12, versículo 15 ao versículo 9. E na manhã seguinte a figueira murcha. Está em Marcos 12, versículo 20 ao 25. Mas em Mateus 11, 21, quer dizer, Jesus primeiro expulsa as pessoas no templo, está em Mateus 21, versículo 12 ao versículo 13, e depois amaldiçoa a figueira, está em Mateus 21, acho, 18, versículo 20, após que ele se murcha imediatamente, versículo 21, versículo 21 ao 22. Como explica essa diferença de ordem? Mateus pode ter apresentado o material sobre a figueira em conjunto porque se trata do mesmo assunto, a figueira, e isso está de acordo com a maneira como Mateus agrupa o material topicamente. A ordem dos eventos feitas por Marcos pode ser cronológica, no entanto, Marcos também tem uma maneira especial de ordenar o material que os estudiosos chamam de sanduíche Marco, ou quando Marquem e interrompe uma história com outra antes de terminar a primeira. Isso permite que o Mark contraste as duas histórias para que elas esclarecem uma a outra. Os estudiosos considerar que isso está acontecendo nos relatos de Marcos sobre a maldição e a figueira se secando, que é a clareza no templo interexposta. Na verdade, essa é uma das sanduíches mais famosas do Marca. Portanto, Marcos também pode estar ordenando esses eventos de maneira não cronológica. Na história, Jesus vê uma figueira ao longe. Marcos observa que Mark saiba que esta folha aqui não é a estação dos figos, isso é consequentemente o momento da Páscoa, final de março ou abril. Jesus então foi ver se encontrava alguma coisa nela. Por que ele fez isso se não era a época de figos ainda? Isso parece estranho. Se, porém, como observou Pino, o velho em sua natureza história, capítulo 16, versículo 9, enfim, a figueira se destacava como uma árvore que produz frutos antes das folhas. Marcos 3, versículo 28. Apresenta as folhas tornam inteligível a Marcos, porque Jesus foi até a árvore em busca de algo para comer. Existem várias possibilidades para o que Jesus esperava encontrar na árvore, incluindo fogos verdes, mas não consistentes. No entanto, ele não encontrava nada. Jesus diz à árvore que ninguém come dela o seu fruto. À primeira vista, se um ato de malícia, porque Jesus estaria amaldiçoando uma árvore, especialmente quando ainda não é estação para ela dar frutos. A lei de Moisés até condenou a destruição desnecessária de árvores fruteiras, Deuteronômio capítulo 20, versículo 19 ao 20. O fato de que Jesus observou o fato é que Jesus cumpriu completamente a lei. Está em Mateus 5, versículo 17 ao 18 e Hebreus 4, versículo 15. Sugere que isso não consentiu a destruição desnecessária de uma árvore frutífera. Tem um propósito que acontece a seguir, esse propósito. A festa entre em Jerusalém vai ao templo. Ali Jesus começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Observe que nessa passagem anterior testemunhamos um fenômeno semelhante a uma raiva, aparentemente não provocada por parte de Jesus. Assim como Jesus atacou a figueira, ele atacou as pessoas que trocavam dinheiro no templo. Isso consta nos dois eventos, fornecem uma pista. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? É claro que a gente tem que entender, né, que Jesus foi ali,
né? Não foi um agressor propriamente dito, né? Ele na verdade ele se irou, mas não, né? Tem um contexto ali. As pessoas que Jesus expulsa são aquelas que compram e vendem entes relacionados ao fornecimento do próprio templo, especialmente animais que eles são oferecidos em sacrifício. Marcos ilude isso quando fala de que aqueles vendiam pombos sendo um dos animais sacrificados. Os cambistas serviam os que iam no templo, na antiga Jerusalém, que precisava trocar a moeda romana que tinha imagens pagãs, incluindo imperadores, alguns dos que eram adotados como deuses, porque o dinheiro que poderia ser usado no templo. Jesus explica as suas ações, dizendo: Não está escrito, a minha casa será chamada um lugar de oração para todas as nações, mas vocês a têm feito dela um covil de ladrões, de salteadores. A declaração que Jesus cita de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Hoje precisamos do Templo de Jerusalém como uma instituição exclusivamente judaica e a ideia de ser usada para a oração por gentios. Todas as ações parecem estranhas, no entanto, os gentios usavam lá, eles até tiveram sacrifício oferecido pelos sacerdotes judeus. De fato, a interpolação dos sacrifícios para os estrangeiros com César foi um dos eventos principalmente da guerra judaica dos anos 60 depois de Cristo. Vamos lá. É meio grande isso aqui, mas tá indo aqui. Vamos lá. Há também o fato de que... pera aí. O pátio extremo, chamado de Pátio dos Gentios, era muito grande e aparentemente era ali que os vendedores e os cabeças se estabeleciam. Esse espaço era usado pelos gentios para adorar a Deus. Mas em vez disso, o comerciante sem corpus estavam usando assim. Jesus cita Jeremias capítulo 7, versículo 11, afirmando que eles fizeram dela um covil de salteadores. E aconteceu, e ao anoitecer eles saíram da cidade e voltaram para Betânia. Pela manhã, ao voltar para a cidade, eles veem que a figueira secou. Pedro se lembra da maldição que Jesus colocou na árvore e diz: Mestre, olha a figueira que você amaldiçoou, secou. Este foi evidentemente um evento surpreendente e impressionante para Pedro. Jesus disse: Tenho fé em Deus. Em verdade, eu vos digo que qualquer que disser a esse monte: Levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas que acontecerá com aquilo que diz, assim será feito. Ao apontar pelo poder da fé em Deus, Jesus indica os meios pelos quais a figueira secou tão rapidamente. Jesus tinha fé em Deus que isso aconteceria. Aconteceu. Muitos comentaristas anteriores falaram em avaliar o fato de que a limpeza no templo ocorre entre as duas metades da narrativa da figueira, de Marcos sugerindo que eles não viram sua revelação. No entanto, dados aos X do Marcan, devemos estar atentos aos elementos que conectam os dois ao número de ser encontrado. Vamos lá. Ao inter-relação da limpeza do templo no versículo 15 ao 19, a maldição no versículo do capítulo 12, versículo 14, e a mancha, versículo capítulo 20 e 21, da figueira é estabelecida em vários pontos. Por outro lado, o material entre Marcos 11 e versículo 1 e 13, versículo 7 é um reteado em torno do templo. Isso é uma indicação de que existe uma relação entre a figueira e o templo, até mesmo paralelo, claro, entre os seus discípulos estavam ouvindo. Versículo 14. E os principais sacerdotes e os escribas ouviram. Versículo 18. Acima de tudo, a figueira muitas vezes no Antigo Testamento também um símbolo para Israel. Mais uma vez, Israel é julgado sobre este símbolo. Não haverá figos na árvore e suas folhas murcharão, disse Jeremias 8, versículo 13. Em conexão com isso está a declaração de que não era templo de figo. Verso 13. Essa afirmação certamente tem menos a ver com horticultura do que a teologia Kairos. É usada a abertura do evangelho. Chegou o tempo, Kairos, disse Jesus, é o reino de Deus está próximo. Versículo
capítulo 1, versículo 14. Caro significa um momento especial e crítico, não há frutos na árvore, porque o seu tempo passou. A figueira frondosa com toda a sua promessa de frutos é tão enganosa quanto o templo, que com toda a sua atividade movimentada era na verdade o esconderijo de um lar, um esconderijo de um fora da lei. Versículo 15. Há também o fato de que ambas as narrativas Jesus ataca primeiro a figueira e depois os que estão no completo no templo. Isso talvez é o paralelo mais direto que as duas narrativas fornecem a chave para entendê-las. Ao amaldiçoar a figueira, Jesus estava ensinando uma parábola física do que acontecerá com o templo. Já passou o tempo em que a figueira produzia frutos. Da mesma forma, qualquer fruto que o templo tinha dado no passado, na época de Jesus, estava corrompido e se tornou um covil de salteadores. Assim como no futuro ninguém mais comerá do fruto da figueira, o próprio templo do templo está passando. Jesus torna isso explícito mais tarde, é profetizado a sua destruição física. Marcos 3, versículo 1 ou 2. O fato de Jesus usar a figueira como uma parábola do templo esclarece porque ele fosse amaldiçoar a figueira, embora não fosse a estação dos figos, apenas a árvore sem frutos é adequada para esta parábola física. Assim ele procura ver se oferece algo contínuo. Isso não acontece. Em vez disso, ele usa a ocasião para para ensinar, ensinar a sua parábola. Então, gente, é, é, eu vou ler aqui mais um, mais um artigo aqui. Ah, vou ler mais um artigo aqui, gente. A história de Jesus amaldiçoando a figueira é narrada em dois dos evangelhos, sendo em Mateus 21, versículo 28 ao 22, e Marcos 11, versículo 12 ao 13 e 20, e o versículo 24. O texto diz assim, no versículo 18: E da manhã, voltando para a cidade, teve fome. Versículo 19: E acessando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de você. E a figueira se secou imediatamente. E o versículo 20: Os discípulos, vendo isso, maravilhavam-se, dizendo: Como ela secou tão rápido a figueira? Versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que se tiverem fé e não duvidares, não só fareis o que foi dito à figueira, mas até se esse monte disser: Erga-te e prestice-te ao mar, e assim será feito. E tudo que pedires em oração, acreditando, receberão. Nesse texto, tinha uma oportunidade ou uma necessidade que temos de estudar a Bíblia, não somente fazer leituras superficiais. Aqui nesse caso, temos a necessidade de compreender um pouco sobre as figueiras. Geralmente as figueiras dão seus frutos antes das folhas, ou também os frutos aparecem quase ao mesmo tempo. Apesar dessa narrativa ter acontecido no mês de março, época da Páscoa judaica, e a época das figueiras darem frutos, era somente o junho a figueiras que tinham folhas. Nessa época indicavam frutos fora da época, que era uma benção. Uma benção. Isso significa que as folhas aparecendo na figueira indicavam que ali haveria frutos, mas o texto mostra que Jesus ficou frustrado em achar somente folhas nela, e que ela aproveita essa situação interessante para trazer ele aproveita essa situação interessante para trazer muitas lições preciosas. Sabemos que a árvore não tem responsabilidade moral, pois não tem capacidade de pensar em decidir. Logo, quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele secou, e não significa que a árvore pecou ou que estava sendo má por não dar frutos. Antes não temos outra interpretação possível senão o ensino de Jesus, que chamamos de alegoria, ou seja, ele estava usando essa ocasião interessante como um símbolo de um ensino maior que queria passar às pessoas. Mas o que ensino seria isso?
Quando Jesus amaldiçoou a figueira, qual ensino ele quis passar? Se observarmos com cuidado, esse acontecimento é situado exatamente após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, próximo da festa da Páscoa, Mateus 21, versículo 1 a 11, segunda da expulsão vigorosa que Jesus fez dos mercadores do templo, Mateus 21, versículo 12 ao 13. E no versículo 12: entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que estavam vendendo e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras daqueles que vendiam pombos. No versículo 13: e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês já têm feito dela um covil de ladrões. Vamos ainda em algumas parábolas fortes. De alguns em fazer a vontade do Pai. Por exemplo, a parábola dos dois filhos, em Mateus 21, versículo 28 ao 32. Isso parece indicar que Jesus estava pelo menos provocando seguidores pensamento nas pessoas. Ali em Jerusalém era o local central da cultura em Israel. Essa figueira representa o povo de Israel. Em outras ocasiões, Israel já tinha sido comparado a uma figueira. Oséias, versículo 9, versículo 10. Achei Israel como uvas no deserto. Viu vossos pais como uma fruta treporando a figueira no seu princípio, mas eles foram pelo Baal Peor, se consagravam a essa vergonha, se tornavam abomináveis como aquilo que o amaram. Joel, versículo 1, 7. Capítulo 1, versículo 7. Faz da minha vida uma assola destruição. E tirou a cerca da minha figueira e despiu toda, a lançou por terra, e seu sementes se esbranqueceram. Jesus parece aqui rever essa comparação, mas agora com uma forma de repreensão aos israelitas. Essa figueira parecia ter frutos. Em muitos momentos, Jesus combate a hipocrisia dos fariseus do povo que gostava muito de uma vida da aparência, que não refletiram que o fato que tinha em seus corações. Jesus criticou muitas vezes esse mau comportamento. A figueira tinha folhas, sabe que deveria ter frutos ali, mas não tinha. Da maneira forma, pareciam seus servos de Deus, mas não eram. A aparência de ter frutos é falta dela, mas por causa das figueiras, a figueira secar. Falta de frutos ainda desagrada a Deus. Foram chamados de frutificar. Por isso a seleção de Jesus ainda é bastante atual, pois o coração humano continua produzindo aparências para esconder uma vida infrutífera, distante da vontade de Deus. E sempre que Deus olha para nós, Ele deseja encontrar bons frutos. Então, gente, diante disso, diante disso, eu li esse artigo aí, né? Li esse artigo, esses dois artigos, e esses artigos aí. É isso. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.